aqui ao vivo. Vamos lá. Estamos ao vivo. Jaime, fala Jaime, Liliane, tia Márcia, Vilma, obrigado galera, Ariana, aí, tia Célia, Alessandra, obrigado. Tudo bom, tia? Fazer uma live aí com o tio Sérgio. Minha mãe, a família tá contenada, né? Tudo bom, Ariana? Valeu. Atum, meu amigo Arthur. Meu irmão, né? Padrinho. Tô fazendo a live aqui sentado no chão, galera. Pô, me senti bem pra caramba. Tô com saudade do jiu-jitsu, né? E pra lembrar aí também, né? Aí, ó, chegou o cara. Professor Sérgio Oliveira. Já já eu vou mandar aí o convite para ele participar com a gente. Espera um pouquinho, o pessoal tá entrando, né? Tia Penha também. Tá sem som? Ai, meu Deus. Sem som. E agora? Tá com som? Oi, tia. Gente, me dá um feedback se tá com som. Tio Jorge. Tá não o que, tia? Tá com som ou tá sem som? Tá com som? Som ok. Obrigado, tio. Ah, valeu, Atum, valeu. Som tá legal. Show de bola. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Solicitações Sérgio Oliveira. Vamos lá. A Marta também solicitou. Vou mandar aqui. Galera, vamos lá, ainda dá tempo. A gente vai falar sobre dor, psicologia, né? Muito importante. Aí chegou o professor Sérgio. Manda ver a E aí? musiquinha que o pessoal tá entrando. Tudo bom? Beleza? Beleza? Satisfação, Vamos irmão. lá, Tamo fazer a junto aí. introdução aí pra gente. Rosana, minha irmã. Beijo. Vou chamar aí, galera, o pessoal pra live. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Aí. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Galera, chama lá o Vejo pessoal. um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Muito bom, cara. Multitalentoso, Show. professor. Então se apresenta aí, pessoal, por favor. Muito bem. Né? Primeiramente, aí, satisfação estar contigo aí, fazer essa live aí, pra gente fazer alguma coisa que presta nesse mundo aí.
É bom, ajudar né? Tô pessoas. estudando, rapaz, pra caramba com essas lives. Isso. E a gente ajudar pessoas e falar de um assunto tão comum, tão importante, trazendo essa clareza aí. Muito bem. Eu sou Sérgio Oliveira, eu tenho a formação em teologia e psicologia e sou professor aqui na faculdade em Alegre, no Espírito Santo, na faculdade FAFIA. Nós temos vários cursos lá, entre eles o curso de psicologia, onde eu sou professor ali no curso de psicologia e no curso de enfermagem. E aí já aproveito para mandar um abraço aí, primeiramente para minha família, né? Todo o pessoal aí que está entrando aí, os amigos aí que Bacana. atenderam ao convite e principalmente aos meus alunos aí, que já vi muitos deles aí na live, e também aos professores que acredito que estão aí também, não acompanhei aqui porque tá correndo rápido aqui, o pessoal vai chegando e a gente não dá conta de dar um alô para todo mundo, mas aí um alô especial aí para minha família, para os professores e os alunos aí da FAFIA Show aí, de da bola. faculdade. Show de Show. bola. Sabe, tio, o pessoal não sabe, o Sérgio, o professor Sérgio é meu tio, saiu natural aqui. Enfim, Isso aí. a gente vem trocando muitas ideias, né? A tua evolução aí, acadêmica. Você esqueceu de falar que você é desenhista e músico, né? E toca todos os instrumentos, mas isso aí o pessoal vai descobrindo, né? Tem Só um outras coisas detalhe, aí. né? Eu tô fazendo a live sentado no chão, tio, porque eu me sinto mais confortável no chão. E aí eu já deixo um porquê também. Primeiro, eu tô com saudade do jiu-jitsu e as pessoas têm que ter contato com o chão, cara. As pessoas ficam evitando sentar no chão, as articulações ficam rígidas. Então, para você começar a controlar a dor, você tem que resgatar o contato com o solo, tá? Claro que usando o bom senso, né? Às vezes já tem uma certa idade, o joelho já está comprometido, aí não vai querer rolar no chão também. Mas existem outras formas de trabalhar com esse público. Mas, de forma geral, procura ter um contato com o solo, isso é muito importante. Então, Sim, legal. o que nós vamos ver, professor? Eu vou falar um pouco sobre como a gente percebe a dor, né, ao longo aí da live. Ih, rapaz, quebrou alguma coisa aí. Tranquilo, tá tranquilo. Tá. Aí Furacão passando na cozinha ali, quebrou um passou copo. um furacão. Aqui tem um furacão também, tem 7 anos. Daqui a pouco ela bota a cara aí. Aí, vamos falar. A Dor diferença do crônica seu, versus dor. diferença do seu Oi? furacão tem 7, o meu tem 20. Então, vai piorando, vai ficando mais forte. Não é? Aí, a gente vai falar, professor, sobre dor aguda, dor crônica, a resposta. E por que algumas pessoas desenvolvem dor crônica e outras não? Cara, por que 80% dos exames de imagem são semelhantes? Umas pessoas têm hérnia e não tem dor, outras pessoas têm dor e não tem hérnia, e tem hérnia e sente dor. Exame não prova nada. Então a gente vai saber o porquê associando a psicologia à percepção da dor, né? Então a gente vai falar também aí pro pessoal, ó, modelo biopsicossocial, tá? Porque existe o modelo biomédico. O modelo biomédico, ele vai definir uma doença, vai olhar um exame, vai determinar sua cirurgia por um exame, sem saber se você anda tendo problemas emocionais, enfim, né? A gente vai falar disso. Algumas teorias, como foco externo, interno, a psicologia comportamental, cognitiva, a psicanálise, enfim, a influência do cortisol na inflamação, no medo, no estresse, depressão, aí vai ser tudo contigo aí, professor Sérgio Oliveira. E no final, a gente vai dar 6 passos
tá? Então fica aí até o final, galera, que a gente vai falar sobre 6 passos para você, e práticos, tá? Soluções práticas para você começar a ter alívio da dor, tá bom? E quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando de um processo a longo prazo. Não existe, cabe com a sua dor em 3 minutos. Tudo bem? Eu queria que isso fosse verdade, tá? Não existe também modelo biopsicossocial feito por um profissional só. A gente precisa saber, como fisioterapeuta, eu preciso saber avaliar e encaminhar para o psicólogo, no caso, se tiver a necessidade, né? A gente identificar isso e saber o momento da gente indicar. É muito importante, né? O que você acha aí da interação multidisciplinar? Pô, esse é o modelo biopsicossocial, né? E é necessário porque é um modo diferente de modos diferentes de você enxergar a mesma coisa, o mesmo fenômeno, visto de vários pontos de vista diferentes. Isso é muito importante. Essa é a pegada. Né? E às vezes a pessoa está... Pode falar. Exatamente. Às vezes a pessoa está focada num tipo de tratamento e ela precisa, às vezes, dar atenção a outros aspectos, outras dimensões da vida humana que não só a dimensão física. Então, isso é fenomenal. As dimensões da dor, isso é fenomenal, cara. Porque não é só queimou ou espetou, dói. Não é isso. Entendeu? Então, para a gente vincular isso tudo, vamos falar um pouquinho sobre como a gente sente dor, tudo bem? Então, vamos imaginar, pessoal, imagina aí, você também, imagina o seguinte, aquela espetada, aquele alfinete que entra na ponta do dedo, assim, e dói, chega a sair um pouquinho de sangue. Vou falar sobre isso, tudo bem? Imagina isso, pessoal, vamos lá, vamos imaginar, para ficar bem real. Então, o que acontece? Isso é um estímulo mecânico, né, cara? E nós temos 3 tipos de receptores. Nós não temos receptor de dor. Isso é incrível, né? Não tem receptor de dor. Nós temos receptor térmico, químico e mecânico. Então, o que eu faço hoje para o pessoal que está vendo aí entender? Eu falo hoje para paciente, para os pacientes, pessoas que têm dor, para leigos que querem entender sobre neurociência. Eu pego o que é complexo e traduzo para uma linguagem simples. Porque todas as orientações hoje, elas exigem uma abordagem em educação em neurociência da dor para você começar a tratar uma dor. Então a gente começa pela educação. E pessoas que sentem dor precisam entender sobre dor e de forma simples. Porque elas perdem o medo da dor. Isso é muito importante. Então, vou tirar toda a parte complexa, tá? Espetou o dedo, nós temos receptores mecânicos, térmicos e químicos. A gente vai estar ativando o receptor primeiro mecânico, né? Então, vai ter essa percepção da dor através da terminação nervosa mecânica. Esse fiozinho, que é uma terminação nervosa livre, vai captar esse estímulo vai para a medula, só que é só um espetãozinho, ele não vai nem para o cérebro, ele já devolve o reflexo de retirada e, de forma fisiológica, o sistema nervoso central produz opioide endógeno, produz o próprio remédio. Aí aquela sensação vai passando, né? E isso que eu te falei não é dor. Isso se chama nocicepção. Dor é sofrimento. É diferente, que a gente vai falar mais para frente. Fica aí, galera. Chama o pessoal que ainda dá tempo da gente pegar a live. Que vai fazer o gancho lá na frente. Então, dor é sofrimento, dor é incapacidade. Entendeu? Isso é dor. Isso é muito importante. Aí tem a lesão, né? Tio? A lesão ali vai ter sopro inflamatória. Aí esquece, aí vai ter expressões genéticas de neuropeptídeos.
vai chegar ali substâncias inflamatórias como bradicinina, histamina, óxido nítrico, células do sistema imunológico. Cara, vai criar uma sopa inflamatória. Então, resume isso aí tudo. Tira a complexidade de tudo. Vira uma sopa inflamatória que vai estimular receptores químicos, tá? Que vai também dar a sensação de dor, né? Dessa percepção de reflexo de retirada. E é assim que a gente percebe o mecanismo, né? Chega lá no corno dorsal da medula espinhal, cruza, sobe para o cérebro. O cérebro decide se dói ou não. Entendeu? Então ele pode devolver uma via de analgesia ou aquilo ali virar uma tempestade. Né? Como é que pode virar? Isso aqui normalmente a gente esquece, né? Mas se a pessoa ficar, porque eu? E agora? Caramba! Aí, cara, a coisa muda de figura, né? E existe a dor. Isso eu estou falando de processos agudos fisiológicos. Pode ser uma torção de uma articulação, de um tornozelo, né? Então a pessoa torceu o tornozelo ali, vai acontecer tudo isso. E tendo lesão, a gente está dentro da fase aguda. É normal doer, é normal inflamar, vai cicatrizar e você vai se recuperar, né? Então isso é normal. Mas pode cronificar. Então, pode cronificar de acordo com as experiências pregressas, culturais, fatores ambientais, crenças, comportamentos. Então, isso, quando esse mecanismo não desarma, se torna crônico. As células neurais, elas ficam em excitabilidade o tempo todo, né? Então, daí, por que algumas pessoas desenvolvem dor crônica e outras não, né? Envolvimento aí da psicologia é muito grande. Né? Exatamente. As pessoas precisam, como você começou a explicar aí muito bem, a dor ela é um dado subjetivo. A dor é sofrimento. A dor é um dado subjetivo. Ela pode ser quantificada. Eu posso perguntar à pessoa, de 1 a 10, quanto que está doendo? A pessoa pode me quantificar, dizer, tá doendo 9, tá doendo 7. Sim. Só que essa percepção da dor, ela é subjetiva. Isso depende do estado emocional da pessoa, né? Isso depende da idade, né? Depende até do gênero, a forma como a pessoa percebe a dor. Então, tem pessoas que têm uma personalidade mais sofrida, a dor tende a se agigantar um pouco mais do que uma pessoa com uma maior resistência emocional, uma pessoa que tem, né, vamos dizer, dá menos importância, né, a essas crenças, a esses sofrimentos, então ela tende a sentir menos a dor do que uma pessoa emocionalmente perturbada. Nesse caso, a dor é um dado subjetivo. A dor é uma percepção que depende muito do mundo interno da pessoa. Isso é muito interessante, né? Então depende muito da fase, né? Os conflitos interpessoais interferem na percepção da dor, não é isso? Interfere na percepção. Por isso a importância do modelo biopsicossocial, né? E o modelo biopsicossocial na visão da psicologia, como é que funciona? Como eu estava dizendo no início, o modelo biopsicossocial é uma forma de você enxergar o mesmo fenômeno de perspectivas diferentes. Vamos exemplificar aqui uma gastrite. A pessoa tem uma gastrite. Eu posso explicar a gastrite pelo fato social. O ambiente onde a pessoa trabalha, que é um ambiente estressante, né? A família da pessoa é uma família desajustada, o ambiente familiar é conturbado, deixa a pessoa mais nervosa, ansiosa e estressada. Isso eu estou olhando a gastrite do ponto de vista social, ambiental. Né? Do ponto de vista biológico, aí eu vou olhar se existe ali uma lesão, né? uma ferida, sei lá. Né? E aí pode fazer isso por um exame, né? A gente tem exame para detectar isso. Eu estou olhando a gastrite, então, do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico.
que ela causa no organismo, qual que é o sintoma, enfim, como que o estômago funciona mediante essa gastrite. Mas tem o modelo também, que é o modelo biopsicossocial, então tem a parte psicológica, né? O fato da pessoa ser mais estressada ou estar emocionalmente perturbada, estar num período de fragilizada, está sob um estresse muito grande. Então eu estou olhando o mesmo fenômeno de pontos de vista diferentes. E a gente pode usar, o modelo biopsicossocial é o modelo que mais adequado para se enxergar o ser humano. Porque o ser humano ele não é só uma perna, ele não é só um olho, ele não é só um braço. Quando você machuca o braço, você vai lá no hospital, a sensação que você tem é que você é só um braço, você não tem sentimento. Se você está com uma gastrite, você está com um problema no coração, aí você é só um coração, você é só uma perna, só um olho. Não, você é um ser humano como um todo. Tem questões ambientais, sociais, tem questões psicológicas e questões físicas, anatômicas, de estrutura óssea, né? Então, neurológicas. Então, o modelo biopsicossocial é, na literatura, o modo mais adequado de você olhar o ser humano com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado, observando todas as dimensões da vida humana. É isso aí, ó, a Roberta participando aí. Né, a Roberta falou que tem pacientes aí com gastrite, ansiedade, né? Somos um combo, exatamente. Né? Exatamente. Então, um abraço aí, a Roberta é colega professora também. Um abraço especial para ela. Cara. Obrigado aí pela participação, pela contribuição. Valeu, Robertinho. Então, cara, isso é muito importante, a gente associar as coisas e as informações. Quando a gente começa a explicar a pessoa que sente dor sobre os princípios da educação neurociência, ela perde o medo, cara. Porque o que acontece? No cérebro não tem uma área de dor. Existe a área da motivação, o córtex motor, a área da emoção, a amígdala. A área da linguagem. A área da linguagem. A área da linguagem. A área que processa estímulos a visão visuais, aqui no cerebelo. Cerebelo participa do equilíbrio. Do equilíbrio. Isso. Tudo vai participar, cara. Então, na verdade, eles formam uma grande rede, é um network muito grande, cara. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa vai no médico e aí ela faz a ressonância magnética. E aí o médico olha e olha aqui uma hérnia, a sua dor é por causa da hérnia. Aí ela olha a imagem. Aquele processamento visual lá no mesencéfalo já manda pela via mesolímbica uma informação totalmente mal adaptativa. Já compromete a produção de dopamina. Entendeu? Com certeza, que a pessoa já está ganhando um rótulo. E quando a pessoa assume esse rótulo como eu sou doente, quando a pessoa diz assim, eu sou cardíaco, né, ou eu sou depressivo, ela está resumindo a existência dela a uma enfermidade. E isso é um pensamento catastrófico, que quanto mais você acreditar, ou você imaginar, ou você aceitar que você é um doente, mais vai doer. Mais vai doer. Exatamente, cara. A gente tem que analisar muito bem o porquê da dor, né? Porque às vezes a dor é uma recompensa, ela consegue atenção, né? Certamente. Quando a gente explicar um pouquinho das teorias aí, na teoria behaviorista, né, que é a teoria comportamental, a gente vê isso aí. A gente pode fazer essa leitura aí. Vamos falar então um pouco sobre essas teorias. Foco interno e externo. O que seria isso? Relação com as emoções, né? Depois a gente vai falar do comportamental, que é bacana pra caramba. Muito bacana, muito bacana. A fisioterapia... pode falar. Então, não, eu ia falar do foco, mas você pode falar que depois eu entro no foco aí. Então, a fisioterapia está indo pelo caminho da terapia cognitivo-funcional.
Não Sim. comportamento de movimentos mal É, adaptativos, é. tá? Você Por está indo quê? para o caminho da memória motora. Memória motora, Isso, né? Memória isso, pô, motora. falou tudo. Mas É vamos lá, fala aí sobre o foco funcional interno e seria. externo. Pois é. É só explicando, Muito bem. pessoal, que é funcional significa memória motora. É a adaptação estrutura óssea e muscular, né? É, Muito isso bem. aí se é atual pra caramba, cara. É isso aí. Não, isso aí, hoje é o que há, é isso aí. Essa é a pegada, é essa aí. Então, vamos lá, foco interno e externo. O foco interno é uma pessoa mais voltada para si, ou seja, é uma pessoa muito mais sensível, muito mais atenta a si mesmo, muito mais voltada para si mesmo. Então, ela tende a ser mais hipervigilante, mais sensível, e essa pessoa mais hipervigilante, mais sensível, muito mais voltada para si mesmo, ela tende a relatar mais sintomas e ela tende a sentir mais dor do que uma pessoa com foco externo. E essa pessoa com o foco interno, ela tende a catastrofizar, ela tende a aceitar muito mais o papel de doente, ela tende muito mais a aceitar aquela enfermidade como parte dela e ela pensa muito mais no pior, pensa sempre no pior. Em consequência disso, então, ela sente mais sintomas, tem uma dor muito mais, que sente a dor na Intensa, percepção né? subjetiva É. dela, ela sente a dor muito mais forte do que um outro tipo de pessoa, com outro tipo de personalidade, com outro tipo de funcionamento. E a pessoa com foco interno, ela demora mais a melhorar também, por ser muito mais Interessante, cara, sensível. interessante. Isso aí, a hipervigilância, o que que acontece? Aí cria um monte de mito, né, cara? Vamos vincular isso com a fisioterapia. Hipervigilância. A pessoa ouve assim, ó, sua postura é ruim. Você deve sentar certo. Sabe o que que ela faz o dia inteiro? Fica se Fica reto. ajeitando totalmente. Então, aí alguém ainda fala assim para mim, para ela, né? Enfim, para a pessoa que está com dor, você tem que contrair o core. Ela pode fazer um treino de core, isso é super saudável. O core é o núcleo, são os músculos abdominais profundos. Isso é muito maneiro. Mas você ter que contrair o dia inteiro os seus músculos abdominais porque você tem medo da dor, você vai sentir mais dor. Então tem um pesquisador chamado O'Sullivan, que ele fala muito disso, Uhum. da contração excessiva o dia inteiro, de proteção, de hipervigilância em relação à dor e aos movimentos. Certo? Bem por aí, muito bem Certamente. falado. Muito bem falado. E completando aqui o foco interno, a pessoa mais sensível, mais catastrofista, hipervigilante, esse é uma pessoa, por exemplo, que tem uma solidão muito grande. Ela tende a ser uma pessoa mais hipersensível, com foco mais interno, uma pessoa que sente medo, um medo mais constante, um medo do dia a dia, né? Um medo das situações da vida, uma pessoa que está sob um constante sentimento de ameaça, né? E a sensação de incapacidade. A pessoa que tem essa estagnação e ela se sente impotente diante dos seus enfrentamentos. Então ela tende a criar esse universo, ela criar um ambiente corporal propício à dor. Sim, sim. Nesse E sentido. o medo, cara. Por exemplo, agora a gente pode falar do movimento, né? A pegar essa pegada toda e associar o movimento. Por exemplo, às vezes as pessoas que têm dor lombar, elas ouvem assim: você não pode curvar o seu tronco para frente. E ouve isso do médico, tá? É Uhum. perigoso. Pronto, se tornou uma verdade. Ela vai ficar, quando ela tiver que abaixar, ela vai abaixar com medo, movimentos mal adaptativos, com a musculatura do abdômen completamente travada, tá? Isso vai acionar a amígdala.
A amígdala, ela influencia no funcionamento das adrenais. Aí a gente vai falar disso aí também um pouquinho mais para frente, né? Então, influenciando nas adrenais do hormônio ACTH, a gente tem entre os neurônios a diminuição do neurotransmissor GABA, sai GABA, entra cálcio, sai magnésio. Por isso que é bom tomar cloreto de magnésio. A sua alimentação tem que ser rica nisso, para você acalmar os neurônios. E aí sai magnésio, não produz serotonina. Não produz. Entendeu? E então aí a dor interfere na depressão. Interfere. Exatamente. Porque o cálcio vai fazer o neurônio disparar o tempo todo. E o neurônio disparando o tempo todo, ele faz a manutenção da sensação de dor constantemente e não para. Porque o que é a dor? A dor é o neurônio disparando. Sim. Então aquela crença, exatamente, aquele mesmo neurônio, né, que faz eu pensar, que faz eu ter o movimento, é o mesmo neurônio que cria na minha cabeça aquela crença, aquele medo, aquela hipervigilância, é o mesmo neurônio que vai manter a dor constante, disparando ali constantemente. Não é o exercício, não é a corrida que impacta o seu disco. Não é o colchão, cara. Não é o colchão, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é a ressonância, não é a hérnia da ressonância. Ter hérnia é normal. O Guilherme tá aí batendo palma. O Guilherme é meu amigo fisioterapeuta top de linha. Valeu, Guilherme. Tamo junto. Então, vamos eliminar as crenças, né? Eliminar as crenças. Só completando aqui, para o pessoal ter a noção, eu falei do foco interno. Aí, o foco externo é quando a pessoa é mais voltada para o mundo exterior, né? A pessoa está mais voltada para fora de si, então ela não tem essa hipervigilância, ela é mais interativa com o ambiente, então ela tira o foco de si mesmo e joga para o mundo externo. Então ela, de certa forma, ela sente menos as coisas e ela relata menos sintomas, né? Entendi. Então, não é assim uma coisa, vamos dizer, totalmente funcional, porque de repente uma pessoa com foco muito externo, ela tende a ignorar um sinal que o corpo está emitindo. Aí ela tende a ignorar a dor e começa a trabalhar e depois eu tomo um Dorflex. Aí ela acaba ficando escrava de um comprimido, de um remédio, o que também não é bom. Mas o lado bom do foco externo é que a pessoa tem menos sintomas e ela pode melhorar muito mais rápido de uma dor. Porque muito interessante, cara. Tem uma condição mais positiva de superar, porque ela não é hipervigilante, então ela não tem aquela paranoia de ficar olhando exame, não tem aquela paranoia de ficar, posso mexer para lá, posso mexer para cá, posso curvar para frente, posso sentar assim, posso sentar assado, posso deitar num colchão duro, ter que deitar num colchão mais macio, não fica com essa coisa aí, essa paranoia aí. Cara, perfeito, perfeito. E os aspectos comportamentais? Aspectos comportamentais. Vamos começar aqui, que são as teorias, né? Na psicologia comportamental, que no inglês é o behaviorismo, né? Behavior, que significa comportamento. Então, a psicologia comportamental, ela advoga que a nossa personalidade, vamos dizer assim, é um repertório de comportamentos aprendidos. É um repertório de comportamentos aprendidos. E os nossos problemas emocionais, as nossas disfunções comportamentais e os nossos sofrimentos, vamos dizer, aquilo que a gente faz que não é muito saudável, é fruto de uma aprendizagem social. Não é algo que eu nasci com aquilo, é algo que eu aprendi. Então, ele fala, por exemplo, de emparelhamento, né, quando a gente associa uma condição psicológica ou comportamental com alguma situação da vida. Por exemplo, fui dirigir na chuva, bati o carro
e por causa disso eu emparelhei carro com chuva e adquiri um medo de dirigir. Eu não nasci com esse medo, eu aprendi a ter esse medo. Mas se eu aprendi, eu posso desaprender. Isso é que advoga a psicologia comportamental. E ela diz que existem emoções básicas, que é a emoção de medo, a emoção de raiva e a emoção de afeto ou amor. Essas emoções básicas são a origem de todas as outras emoções, que nós aprendemos, num processo evolutivo, como a pessoa acredita. Se ela acredita na ciência, ela vai para a evolução. Se ela acredita na religião, ela fala que é Deus, alguma coisa assim. Enfim, mas essas emoções básicas, o medo, a raiva e o afeto, elas dão origem a todas as outras emoções. E a gente vai aprendendo ao longo da vida, ao longo da nossa existência, a gente vai aprendendo a sentir essas emoções em situações que não são aquelas situações originais. Por exemplo, o medo é uma coisa tipicamente humana, mas eu posso aprender a ter medo do dentista. Eu posso aprender a ter medo do carro. Eu posso aprender a ter medo de cachorro. Então, eu não nasci com isso. Eu aprendi isso. Então, nessa perspectiva, a dor é uma coisa aprendida. E aí entra o exemplo que você falou. Como que... ô Sérgio, ô Marcelo, como que uma pessoa pode aprender a sentir uma dor? Ela pode aprender a sentir uma dor tendo, por exemplo, um ganho secundário ao sentir a dor. Isso. Vou dar um exemplo claríssimo. Uma aluna minha um dia me chamou para conversar e me pediu um conselho. Aí eu perguntei o que é o problema. Ela disse que a avó dela vai para o hospital e gosta de ir para o hospital. Mobiliza toda a família, vira aquele alvoroço, todo mundo no quarto hospital com ela lá. O médico disse para ela que ela não tem nada, que aquele sintoma que ela tem é emocional. Aí eu expliquei para ela, assim, por que a sua avó sente dor? É porque ela tem um ganho secundário com a dor. Porque quando ela sente dor, a família se mobiliza para cuidar dela. Então o organismo acaba aprendendo a dor. Porque a pessoa tem um ganho. Interessante. Olha que interessante. Você teve uma sensibilidade diferente do médico. Porque às vezes o profissional fala assim, isso não é nada não, essa dor é psicológica, é da tua cabeça. Não. E às vezes a própria pessoa, ela não entende muito bem e fala assim, você está dizendo que minha dor é psicológica? A gente está falando aqui, galera, de uma dor real. É uma dor real. Ela é real. Ela é real. Real, é bioquímica, é neurotransmissor. Ninguém está duvidando da sua dor. E pelo menos eu levo muito a sério a dor do paciente. Eu tento entender, cara, mas as pessoas que têm dor crônica, elas sofrem com isso, sabia? Sim, mas a pessoa precisa entender que a dor é um processo fisiológico, é neuronal, é cerebral, mas provocado, ou vamos dizer assim, tem uma interação com a cognição e a emoção. É isso que a emoção, ela pode tanto piorar uma sensação de dor, quanto ela pode também melhorar a sensação de dor. A gente tem que explicar para o pessoal que uma pessoa que sente medo, ansiedade, uma pessoa que se sente desamparada, que se sente desprotegida, que se sente desprovida de recursos, ela tende a sentir mais a dor. Por outro lado, uma pessoa mais positiva, mais esperançosa, mais autoconfiante, diminui a dor, sente menos a dor. Muito então, legal. A emoção pode piorar a dor e a emoção pode melhorar a dor. Plasticidade neural, né? Plasticidade. O mesmo neurônio que joga lá uma noradrenalina, né, um cortisol, para inflamar o corpo do cidadão, é o mesmo neurônio que joga uma serotonina, uma dopamina, né, que então vai trazer uma sensação. Comportamento. Então, exato, agora chegou. Depende... Vai depender do comportamento de cada um, enfrentamento. Aí o Guilherme, meu amigo, ele comentou lá antes, cinesiofobia. É isso aí, Guilherme.
Então, ele tem uma técnica na psicologia, né, que é legal, é a exposição gradual, não é isso? Você vai... Sim, tem que chama dessensibilização sistemática. Você vai se expondo Isso aí gradualmente é ao aula, medo. isso é aula. Aí a gente está falando de ciência, pô. Não é de Isso crença. aqui é bom a gente deixar claro, pessoal, que isso aqui não é achismo, isso aqui é ciência. Nós estamos aqui falando de teorias psicológicas, neurociência e fisioterapia. Então, são teorias consagradas, divulgadas aí nas grandes literaturas sobre o assunto. Então, E que é ignorada por um monte de profissional, cara. O cara vai lá e ignorada. fala, sua vértebra tá rodada. É, Seu músculo tá pinçando. Pelo amor de Deus, gente. Vamos evoluir. Então, olha só. Faltam 15 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Né? Pessoal, tem alguma pergunta? Tem um texto aqui que eu não estou conseguindo ler. Espera aí, quem perguntou? Lilian. Ah, ela colocou aqui, ó. Minha avó colocou prótese no joelho. O médico falou, a senhora está bem, só não pode cair. O que aconteceu? Ela ficou com medo de cair. Ela ficou paralisada a ponto de não levantar. aprendeu a paralisia. Aprendeu a ficar paralisada. É isso. A comunicação altera a química cerebral. E cria uma crença. Cria uma por crença. Isso que eu fiz lá o e-book de Educação em Neurociência da Dor, né, do controle sua dor, já para adiantar. Porque quem vai lá no consultório, o que eu faço? Eu peço para ler o e-book e eu mando um vídeo sobre educação em dor. Para chegar lá já sabendo, a gente acelerar as coisas. E não perder tempo em coisas que... Acelerar mesmo o processo de tratamento. Entendeu? Exatamente, então, aí é. Vamos ver aqui. Vamos ver mais um item que está acabando, hein? Psicologia cognitiva. E aí? Cognitiva. Muito bem. Essa também é boa. É uma das top. Uma das mais modernas, uma das mais atuais. Então, psicologia cognitiva está tratando da cognição, né? A gente tem a cognitiva e a cognitiva comportamental. As duas vezes da mesma raiz cognitiva, né? A variável explicativa é a cognição. Por cognição, se entende todo tipo de processamento cerebral. Aprendizagem, memória, percepção, pensamento, sentimento, emoção. Então, tudo isso é a cognição. Então, na psicologia cognitiva, o que é a personalidade? A personalidade é um repertório de crenças, é um repertório de pensamentos a respeito de si mesmo, a respeito das pessoas e a respeito do mundo. Então, essa é a variável explicativa da psicologia cognitiva, né? A cognição como uma variável explicativa. Processamento mental, meu amigo. E nesse processamento mental estão aí as emoções. Então, todo desajuste que a gente tem não é causado pelas situações da vida. Muita gente acredita que os nossos desajustes emocionais são causados pelas situações. Mas na psicologia cognitiva, não. Os nossos desajustes, eles advêm de crenças desajustadas que nós temos a respeito de nós mesmos, do mundo e das pessoas. Então, o que acontece? No caso, crenças de impotência, crenças de medo, crenças catastrofistas e emoções negativas, tudo isso exacerba, né, os sentimentos a respeito dos sintomas de dor, de enfermidade física, né? E aí, como a cognição é processamento cerebral, então aí entra aquilo que você falou e que eu já falei. O mesmo neurônio que leva uma informação de pensamento, de crença, é o mesmo neurônio que está disparando em cima de uma dor que a pessoa está sentindo. Então, se a emoção é capaz de mudar um semblante de uma pessoa, você consegue identificar se a pessoa está triste ou não, porque ela tem uma coisa interna que está mudando o semblante dela. A emoção muda a linguagem corporal da pessoa.
e a emoção, ela consegue fazer com que o estômago crie uma secreção de ácido. Então, se a emoção é capaz de fazer isso tudo com o nosso corpo, o que ela não é capaz de fazer com a dor? É isso aí. Então, essa psicologia cognitiva, uma explicação cognitiva da dor. É isso aí. Pode produzir aquela sopa inflamatória sem ter lesão. E aí tem dor crônica, fibromialgia. E sentir dor cansa, cara. Pessoa que sente dor desenvolve a síndrome da fadiga crônica. Sim, só metendo a cara, se levantando, mudando o hábito para sair dessa, cara. Então, ó, a gente está chegando no fim. Vamos falar sobre 6 soluções práticas para você aliviar sua dor crônica. Então, vamos fazer um bate-bola dinâmico para a gente fechar a live bonito aí, que senão o Instagram corta a gente. Então, 6 soluções práticas para você aliviar a dor. 1, autoconhecimento. Vamos lá, dinâmico. Fala um pouquinho, tio, do autoconhecimento. Autoconhecimento é você conhecer seu corpo, né? Você conhecer o que você gosta de fazer, que ambiente você gosta de frequentar, quais são as pessoas que você gosta de conversar, o que te faz feliz, o que te deixa mal. Você conhecer todos os seus gatilhos, daquilo que te deixa feliz, daquilo que te deixa triste. Você se aceitar como você é, aceitar os seus defeitos e descobrir as suas qualidades, as suas virtudes, juntar os seus defeitos com as suas virtudes e criar uma coisa nova. Ter autodeterminação, saber que você não é fruto do destino, mas que você pode governar a sua própria vida e você pode criar uma coisa nova. Isso é aceitação, autodeterminação, autoconhecimento. Você se conhecer, você saber o que te deixa mal e o que te deixa bem. Muito bom. Resumidamente é isso. Então falamos da primeira, autoconhecimento, já falou da segunda, aceitação. 3. Aceitação. Terceira, essa é matadora, isso é só para quem tem raça. Confronto. Tem que partir para o confronto. Muitas pessoas negam parte de si mesmo. Tem muitas pessoas que percebem que têm qualidades e elas mesmas não gostam daquelas qualidades que ela tem. Tem pessoas que trazem uma história de vida muito sofrida e a pessoa não quer se deparar com aqueles sentimentos, ela não quer resgatar aquilo. Mas aquilo faz parte de nós, os nossos defeitos fazem parte de nós. A nossa história não tem como apagar, aquilo aconteceu. Você pode ressignificar, mas apagar você não apaga. Então, confrontar, você olhar no espelho, você encarar a sua sombra, você pegar o seu defeito e você encarar e diz assim, olha, eu te perdoo, eu me perdoo, eu perdoo o mundo inteiro e eu vou melhorar. É isso aí, matou a pau. Aí é isso aí. É confrontar mesmo. Não tenha medo. Encare a si mesmo e encare os seus demônios. Pega pelo pescoço, chama para conversar e parte para a briga. É isso aí. Ótimo. 4. Medo. O medo. Gente, o medo desencadeia isso aí. Ó. O medo libera cortisol. Cortisol inflama, fica lá na corrente sanguínea. O medo, assim, quando você tem um medo de um cachorro, você toma um susto, o medo ele até te protege. Né? Se você tem medo de pular numa cachoeira, por exemplo, você não vai morrer afogado, porque você não sabe nadar, o medo te protege. Mas aquela pessoa que tem uma perturbação psicológica, que sente medo e insegurança o tempo todo, o cortisol fica correndo na corrente sanguínea o tempo todo e se inflama a pessoa. Então você trabalha o medo, se tranquiliza. Maioria das coisas que a gente tem medo são imaginárias. E você vai chegar lá com 50 anos de idade, você vai descobrir que a maior parte das coisas pelas quais você sofreu não eram reais. Trabalhe o seu medo. Trabalhe o seu medo. Tenha mais tranquilidade. Tenha mais autoconfiança. Trabalhe o seu medo. 5. Ansiedade. Ansiedade, basicamente, é a mesma coisa. Correlato do medo. É a mesma coisa. A pessoa vai descobrir... A ansiedade é um sofrimento imaginário, é um sofrimento virtual.
A ansiedade, a pessoa fica num estado de apreensão constante por uma coisa que ela imagina que vai acontecer e ela nem sabe que vai acontecer. É um sofrimento virtual. Tente abandonar isso, tente relaxar um pouco mais, baseie a sua percepção por aquilo que é real. Olhe para o mundo, tente enxergar o mundo do jeito que o mundo é, não do jeito que você imagina que ele é. Senão você vai ficar ansioso o tempo todo. E aí você só vai fazer inflamar o seu corpo e fazer você sentir dor, ficar com tensão muscular. Marcelo, você já reparou que toda pessoa ansiosa anda emborcada, tem o músculo aqui travado, é cheio de coisa ruim pelo corpo? Né? Então se você não está conseguindo lidar com isso, procure um psicólogo, procure um fisioterapeuta para trabalhar seu corpo e procure um psicólogo para trabalhar o seu psicológico, para você destravar isso, você ficar mais feliz, menos ansioso. Aí o pessoal acha que não vai trabalhar isso, mas vai lá na fisioterapia, faz liberação miofascial. E aí tem a parte psicológica. Enfim, está indo na raiz, né? Na raiz da coisa, na raiz da coisa. E, por último, para a gente falar aqui do último e depois os agradecimentos, 6. A 6ª, vencendo a estagnação. Vencendo a estagnação. A pessoa, todos nós temos as nossas zonas de conforto. A gente come a mesma comida, assiste o mesmo filme, conversa com as mesmas pessoas, senta no mesmo lugar do sofá, anda na mesma rua. Então, o corpo, o cérebro, para economizar energia, ele vai criando zonas de conforto. A gente tem medo de arrumar um emprego novo, a gente tem medo de aprender uma língua diferente, a gente tem medo de estudar uma matéria diferente, e aí você acaba ficando estagnado. E aquela pessoa que sente medo, sente ansiedade, sente insegurança, tem uma visão negativa do mundo, uma visão negativa de si mesmo, ela não vai tentar nada, então ela vai ficar ganhando o mesmo dinheiro, ela vai ficar namorando as mesmas pessoas, conversando com as mesmas pessoas que fazem mal a ela, né, sofrendo e não saindo do lugar. É como se a pessoa estivesse patinando na lama, ou agarrada no piche, ela se esforça, mas não sai do lugar. Então tente fazer exatamente aquilo do que você tem medo. Carl Gustav Jung, ele diz uma frase muito interessante, ele diz assim, onde está o seu medo, aí está a sua tarefa. Então, faça aquilo que você tem medo, encare, tenha coragem. A coragem não é a ausência do medo, a coragem é quando você vai mesmo com medo. Então, tente fazer aquilo que você goste, né? Tente aprender uma matéria nova, faça uma faculdade, porque senão você vai sentir estagnação, simbolicamente, é igual a moça que colocou, o médico encaixou na cabeça, criou na cabeça da senhora a crença de que ela não podia se mexer e ela acabou se paralisando. É isso. E é isso que acontece, gente. É isso. Então você tem que destravar o seu psicológico. Quando você destrava o psicológico, o corpo acompanha. O corpo vai junto. Muito bom. Assim, e a dor desaparece. E quem tem dor, que está assistindo aí ou vai assistir depois, você não fica refém de um guru. O cara vai fazer para mim uma mágica e minha dor vai sumir. Não existe. Tudo bem? Galera, agradecimento, senão o Instagram corta. Eu quero agradecer a todo mundo, né, a família. Eu vi depois aí que a Paulinha entrou. Obrigadão, tia Penha, tia Célia, todo mundo. Muito obrigado, tio. Quer agradecer. Obrigado aí pelo convite. Show de bola. Gente, ó, eu queria deixar aí para vocês um abraço, um beijo para todos aí, pessoal da família, amigos do Marcelo, meus amigos, pessoal da faculdade aí, um abraço para vocês. E dizer que a gente ainda tem mais assuntos para tratar a respeito disso. E a gente vai trazer mais material para vocês aí futuramente. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre, toda semana, colocando coisa nova aí, postagens a respeito desses assuntos. Eu dentro da área da psicologia e o Marcelo dentro da área da fisioterapia. Ele entra um pouquinho na minha e eu entro um pouquinho na área dele também. Então acompanha a gente, né? Procure o psicólogo e o
fisioterapeuta para você tratar o seu corpo, as suas dores, o seu psicológico, sem uso de medicamento e sem uso de cirurgia. Fica essa dica aí, muito importante. Existem formas de tratar o seu corpo, tratar a sua mente, sem precisar tomar remédio. Muito bom, galera. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Ó, pelo tempo. Tamo show. junto. Valeu. Firmeza.